Boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Thiago da Contabilité que vai falar um pouquinho hoje com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos da contabilidade eleitoral. Para você que está na nossa live, eu desejo uma boa noite, peço para que convide os amigos, os conhecidos e, se possível, mande essa live aí para os pretensos candidatos, aos cargos eletivos das eleições de 2024, aos pré-candidatos a vereador e pré-candidatos a prefeito, seja de Leopoldina ou de nossa região. A gente tem, hoje a Contabilité, ela presta esse tipo de serviço, nós trabalhamos com esse tipo de serviço em várias eleições. Iniciamos em 2016, trabalhamos em 2016, 2018, 2020 e agora nós retornamos nas eleições de 2024, prestando esse serviço para apoiar melhor os candidatos aos cargos eletivos. É importante a gente destacar que a prestação de contas eleitoral tem um papel importantíssimo no processo, porque às vezes o candidato tem voto, mas o candidato não prestou contas de forma adequada e com isso impede ele às vezes até de tomar posse, dependendo do tipo de irregularidade que for apontado. Então a gente tem todo um processo, O primeiro processo é a pré-campanha, que é o momento em que eles estão agora. Nós temos as convenções partidárias que definem quem são os candidatos de fato. A partir daí nós temos o registro de candidaturas e após o registro de candidaturas, emissão de CNPJ, começa a vigorar a prestação de contas, que começa logo ali no início da campanha, que vai ser, salvo engano, a partir do dia 16 de agosto, 15 a 16 de agosto. Ela começa dali e vai até o final, para municípios que estão, só vai ter primeiro turno, a gente termina o processo eleitoral, nós temos até o final, normalmente até novembro. Quem vai até o segundo turno tem um prazo para prestar do primeiro turno até novembro e normalmente um outro prazo em dezembro ou normalmente dentro de novembro mesmo. Então, isso tem que ser consultado no calendário eleitoral para poder a gente falar melhor. Mas os aspectos que eu vou tratar aqui hoje são os aspectos que mais preocupam os candidatos, que é a arrecadação dos recursos para a campanha e as despesas que poderão ser executadas ou não. A gente vai falar alguns pormenores que os candidatos devem observar para evitar problemas para eles ou para pessoas que às vezes vão contribuir com a sua campanha, porque isso são situações que já ocorreram e ocorrem em toda eleição, mas as pessoas não se preocupam ou não observam isso, seja lá por algum outro problema, eu não sei se é da ordem contábil, por falta de informação, ou às vezes uma falta de alguma orientação jurídica. As pessoas não observam. Então, nós vamos ali, tá o João Paulo, tá a Carol, minha esposa. Boa noite a todos que estão entrando na live. E quem for entrando, nós vamos conversando aí ao longo do tempo. Gente, eu vou começar inicialmente falando um pouco sobre a arrecadação das campanhas eleitorais. A regra não mudou muito, mas eu tenho uns pormenores que eu preciso falar que são totalmente importantes. Eu vou falar para os candidatos que já foram candidatos em algum momento, ou vou falar para quem são os pré-candidatos. As doações podem ser de pessoas físicas, eu posso doar para alguém, pode ser do próprio candidato, pode ser dos partidos políticos, pode ser de outros candidatos, e outros partidos políticos que estiverem na coligação, como também eles podem comercializar bens, podem fazer eventos para arrecadação de recursos para a campanha,
Tem também o fundo eleitoral e tem o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFC, né? Que é o famoso fundão, que todo ano tem uma crítica enorme em cima dele, porque é um recurso muito grande que vem para os partidos políticos, para eles definirem como vão utilizar na campanha, tá? Também tem outras formas de receber doação. Tem as doações estimáveis de serviço. Eu posso doar um serviço para a campanha, um serviço administrativo, um serviço de mobilização da campanha, um serviço de motorista para dirigir um carro que esteja cadastrado na campanha. E eu posso ceder ou doar bens para o candidato ou para o partido político para ser usado no período eleitoral. São esses recursos que a gente utiliza, e são recursos que podem ser utilizados por nós. Nós não podemos utilizar recursos de pessoa jurídica, recursos de origem estrangeira, nós não podemos utilizar recursos de pessoas do serviço público que estão licenciadas. A gente não pode também, tá? Quando é um caso de não poder utilizar esses recursos, ou a gente devolve para o doador, ou a gente não conseguindo devolver, a gente tem que fazer uma guia, uma GRU, e mandar para o Tesouro Nacional. E das fontes que são fontes consideradas de origem não identificada, é aquelas pessoas que doaram, mas a gente não consegue identificar quem doou, nós temos que fazer um processo diferente. Ela já vai imediatamente para o Tesouro Nacional. Quando a gente fala de doação, o que a gente tem que dizer? Em primeiro lugar, quando é uma pessoa física que está doando para a campanha, ela só pode somente doar 10% da sua renda declarada no imposto de renda no ano anterior, tá? Então ela pode doar. Como ela faz essa doação? Hoje nós temos o Pix e temos também os outros procedimentos de doação. Mas é importante que nesses comprovantes, na hora de lançar na prestação de contas, o contador ou quem for responsável por fazer o lançamento, né, o auxiliar do contador, seja quem for, ele tem que verificar se está lá aparecendo o CPF do doador, porque precisa. É um regramento, tá? Que a Receita, o cartório eleitoral, o TRE, o TSE colocou e normatizou, está na resolução desse ano. Outra coisa também, o candidato, ele independente de receber recursos ou não, ele deve abrir as contas bancárias recebendo ou não recurso. Eu não vou receber recurso de ninguém, não vou pôr recurso nenhum. Beleza, mas tem que ter a conta bancária aberta, senão você pode reprovar suas contas. Eu vou receber recursos. Ótimo, mantenha as contas bancárias abertas. Quem for transferir para você, você passa o Pix correto. Vai ser outros recursos, vai ser Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC, vai ser fundo eleitoral. Ótimo, tem que ter isso bem certo, tá? Para não poder entrar recursos em contas erradas e fazer um problema enorme para a campanha. Uma coisa que a gente tem que falar é que toda campanha tem um problema. São as pessoas, às vezes, elas querem doar serviços para a campanha, mas elas recebem, por exemplo, algum programa social do governo, um Bolsa Família. Gente, pelo amor de Deus, não contrata esse pessoal. Por quê? Esse pessoal doando serviço para a campanha é um problema grave, gravíssimo, porque a pessoa perde o benefício do Bolsa Família, ela pode ter outros problemas porque doou serviço estimável em dinheiro para a campanha eleitoral. Então, quem recebe esse tipo de benefício, Bolsa Família ou algum outro auxílio do governo, por favor, não aceite serviços estimados em dinheiro dessas pessoas. Pode até contratá-las para prestar um serviço, mas eu particularmente recomendo também não contratar. Mas tem o problema maior é quando doa o serviço. A doação de serviço é muito grave.
o que implica imediatamente na pessoa perder o Bolsa Família. Eu já vi casos até de candidatos em cidades próximas a nós, que a pessoa doou dinheiro, 100, 200 reais, 50 reais, para a campanha de um candidato. O juiz eleitoral convidou a pessoa para ir no fórum, para falar sobre a doação, e a pessoa instantaneamente perdeu o Bolsa Família. Então isso são pormenores que a gente tem que deixar bem claro aqui, para não ocorrer nenhum tipo de problema, nem para o candidato, nem para a pessoa que às vezes está querendo ajudar o candidato de alguma forma, mas ela não sabe por onde começar, tá? Um outro detalhe aí que a gente tem que falar é que a gente tem algumas situações as quais a gente não precisa emitir recibo de doação eleitoral. Mas não quer dizer que a gente está dispensado de receber o recibo, que a gente vai pegar e não vai lançar a doação. Está errado. Tem que lançar o recibo, tem que lançar a doação, mas está dispensado o recibo. Eu, particularmente, eu lanço o recibo. Tem gente que fala assim, é um excesso. Eu não acho que é um excesso. Eu estou resguardando o candidato de um questionamento futuro, de uma diligência da Justiça Eleitoral. Porque quais são os casos, para a gente começar a discutir esse tema, quais são os casos que a gente teria para ser dispensado da emissão dos recibos eleitorais? É a cessão de bens móveis, no valor de até R$4.000, tá? As doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos, de material de campanha, adesivos, né? Adesivos, santinhos. O candidato, por exemplo, é comum, o prefeito que dá esse material. O prefeito registra a despesa na sua prestação de contas e o candidato a vereador lança a doação. Isso é comum, isso é o procedimento correto. E a cessão de automóvel de propriedade do candidato ou da candidata, ou de familiares até terceiro grau, ou da esposa ou do esposo, para uso durante a campanha. Isso não quer dizer que estamos dispensados de lançar a doação, mas nós estamos dispensados do recibo, mas nós não estamos dispensados de lançar a doação. Isso tem que ficar de forma bem clara e transparente, porque é comum a pessoa não lança a doação e nem lança o recibo. Por excesso, eu recomendo, porque eu já passei por situações embaraçosas no ato de prestar contas para outros candidatos, e já houve questionamentos a respeito disso. Então, eu sugiro que, além de lançar os recibos em ordem cronológica, com as receitas que estão entrando, as doações estimáveis, lancem essas doações que aparentemente são facultadas do recibo, mas lançam o recibo. É melhor você ter um documento assinado, todo de maneira correta, para que em qualquer momento uma diligência da Justiça Eleitoral sobre uma situação ou outra, você possa apresentar o recibo assinado pelo doador, por exemplo, se for uma cessão de um bem imóvel, vamos supor que vai montar um birô do candidato numa determinada localidade, e o dono do imóvel é amigo do candidato, quer emprestar um imóvel para o candidato, faz um contrato, né? Um termo de cessão do uso para o candidato, seja ele a vereador ou a prefeito, e lança na data correta do recibo, e segue o recibo em ordem cronológica. Lá no campo de lançar os recibos eleitorais, para quem já tem alguma vivência em prestação de contas eleitoral, a pessoa vai poder me dizer com mais propriedade, assim como eu conheço o sistema razoavelmente bem, eu consigo lançar isso lá. Porque, inclusive, antigamente a gente não lançava a gente lançava os dados, mas a gente não lançava, não anexava PDF dos comprovações, né? Desde a eleição de 2018 já se lança, né? A gente tem que lançar
os documentos do contador, os documentos do advogado, procuração do advogado, a OAB do advogado lá como representante da campanha, o contador, de preferência, a certidão do CRC e o contrato de trabalho do contador. Lembrando, serviços de contabilidade e advocacia não podem mais serem doados, igual era no passado. Antigamente, o advogado ou o contador era amigo do candidato a prefeito e queria doar o serviço. Não pode mais. Agora pode aparecer como representante, como contador e não lançar a despesa. Tem cartórios que têm esse entendimento e tem cartórios que falam que devem ser registradas as despesas com serviços contábeis e serviços jurídicos. Eu recomendo lançar a despesa, tá? Com o contrato, tudo certinho, bem formalizado, para evitar qualquer problema de entendimento. Também outra coisa que é muito comum a gente ver por exemplo, o carro, né? A campanha emprestou, o candidato colocou o carro próprio na campanha, tá? Joia. Só que não lançou a doação, mas teve gasto com combustível e emitiu o gasto lá no CNPJ, fez tudo direitinho, gerou a nota fiscal do posto de gasolina, pagou da forma que poderia ser paga, seja ela por transferência ou cheque pré-datado. Eu recomendo até que seja transferência bancária, porque o cheque pré-datado gera um custo muito maior do que a transferência bancária, mas isso é a livre escolha do candidato, tá? O que eu recomendo? Lança a doação, a cessão, lança a despesa com combustível da maneira correta, não tem chance de dar problema. O que é importante a gente destacar é que tem que ter isso muito bem documentado, tudo arquivado, e passou a campanha eleitoral, entregar a prestação de contas no prazo estipulado, tá? Para não incorrer de problemas junto à Justiça Eleitoral. Por exemplo, correr um risco de julgar uma conta como não prestada, e isso acabar trazendo problemas, porque a pessoa pensa que só traz problema para o candidato vitorioso, mas traz problema também para o candidato derrotado. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, tem que fazer a coisa muito certinha para evitar que a gente traga, às vezes, um mal-estar, porque às vezes aquela pessoa que foi derrotada agora, ela vai concorrer a uma nova eleição. E aí isso traz um mal-estar no grupo político ou no meio político. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade muito firme, muito fixada. Um outro ponto também que eu quero destacar aqui das doações estimáveis de material de campanha. O que eu oriento aos meus colegas contadores? Contratou a gráfica vai fazer o santinho, vai dar 1 milheiro de santinho por candidato. Isso aí é livre escolha lá de quem está pagando. O prefeito pode dar 1 milheiro, 2 milheiros, 3, tanto faz. O que eu recomendo aos colegas contadores? Pegue para descrever no corpo da nota. A nota foi de 20 mil reais. Pegue para descrever no corpo da nota 1 milheiro de santinho, prefeito tal, vice tal, candidato a vereador A, candidato, mesma descrição. Por quê? Na hora que você lança a despesa na campanha do prefeito, a Justiça Eleitoral vai olhar a nota fiscal, porque eles vão fazer a análise, eles fazem essa varredura. Eles vão olhar, aí vão falar assim: opa, o prefeito doou aqui, ó, uma nota, um milheiro de santinho para o candidato A. O candidato A foi eleito ou foi derrotado. Eles vão lá na prestação de contas dele e vão cruzar os dados. Falar assim: ó, mas o prefeito doou, o candidato não lançou? Pode trazer problema e pode trazer questionamentos. Então, o ideal, tá, é que tenha esse diálogo, esse trato nesses aspectos, que às vezes as pessoas acham que são aspectos bobos, que ninguém importa, mas que eles trazem dor de cabeça para nós que prestamos contas
nesse ano eleitoral. A gente sabe que a campanha é muito corrida. A gente tem a primeira parcial, né, que é normalmente ali em setembro. Nós temos a prestação de contas parcial, ou seja, nós temos que lançar todas as despesas, elas têm que estar bem lançadas. A pessoa que vai coordenar a campanha tem que estar muito afinada nesse ponto, porque a pessoa tem que estar com os contratos de prestação de serviços lançados, notas fiscais, se tiver feito já algum pagamento, as cópias dos comprovantes de pagamento, seja cheques, seja o Pix ou a transferência bancária. Tem que estar com tudo certinho, tudo organizado e transmitindo esses dados de forma constante para o contador. Por quê? A receita financeira, ela tem prazo para ser lançada. Nós temos exatamente 72 horas para lançar a receita. Não é 3 dias, é em horas. Se eu transferir agora um recurso para o candidato, eu tenho 72 horas a partir dali para lançar a receita financeira. E um detalhe que ocorre, já vi acontecer, é a pessoa mandar um recurso para o candidato e não avisar o candidato às vezes nem está sabendo desse recurso, e esse recurso cai na conta dele, ninguém viu, o contador na hora de fechar a prestação de contas vai ver que tinha um recurso lá em outra data. Aí fica aquele recibo desordenado que pode dar problema, porque a própria resolução fala que os recibos têm que ser emitidos em ordem numérica e por data. Então o recibo 1 vai ser dia 15 ou dia 16 de agosto, o 2 vai ser dia 20, por aí vai. Não tem como a gente fugir de intercalar isso. Um outro detalhe que a gente tem que trazer aqui, que é importante, o candidato, tá, ele só vai poder doar 10% do limite de gastos, tá? Esse limite de gastos ele tem um prazo para sair, salvo engano, até 20 de julho, tá? E aí cada município tem seu limite. Eu me recordo muito bem que na eleição passada, salvo engano, o limite para a cidade de Leopoldina para o candidato era em torno de R$15 mil. O próprio candidato doar para a campanha dele, no caso prefeito. Vereador era menos um pouco, era algo em torno de R$1.000, R$2.000. Então o candidato tem que estar alerta a isso. Ele pode doar sim, mas ele só pode doar um percentual do limite de gastos que a Justiça Eleitoral vai determinar. Pessoal, alguém com dúvida? Nós podemos seguir em frente? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar de uma coisinha aqui que é interessante. São os gastos eleitorais, tá? Que a gente pode realizar e os que não podemos. Os que não podemos é muito fácil da gente explicar, né? É o óbvio. A gente não pode lançar a despesa do próprio candidato. Por exemplo, o candidato vai viajar a Brasília para pedir apoio ao deputado A. O candidato vai do bolso dele, não envolve campanha eleitoral. O candidato vai almoçar no restaurante tal. É do bolso dele, não é a campanha eleitoral. As pessoas têm que separar a campanha eleitoral da pessoa física do candidato ou do candidato. Porque é muito comum de acontecer esses tipos de situação em que às vezes pagam a despesa do candidato e não pode, tá? Isso a gente tem que deixar bem claro. Isso eu falei de forma bem resumida e bem simples, mas a gente pode dizer que as despesas que podem ser realizadas são inúmeras, mas tem as coisas que também ao longo do tempo foram sendo banidas. Por exemplo, antigamente era comum o candidato distribuir, né, por volta de 2003, por ali, boné, camisa, chaveiro, caneta. Isso acabou, isso não pode mais. Então, um candidato que pensar em produzir boné, camisa, essas coisas, esquece. Colocar o logotipo dele lá todo grande, com número na camisa, acabou isso. O
candidato ele pode se manifestar colocando um bottom, alguma coisa na sua camisa no período eleitoral, após sair o CNPJ, fazer a abertura das contas, mas antes disso é inviável. O candidato ele tem algumas despesas que elas estão fixadas naquele limite de gasto que eu falei ali agora, que são essas despesas de material impresso, né? Esses bottoms, santinhos, esses adesivos de meio metro que pode colocar apenas um por casa, tá? É importante destacar isso. Tem candidato que coloca 3, 4, 5 no muro de uma casa. Isso não pode, é irregular, tá? Aqueles adesivos perfurados que a gente coloca na parte de trás do carro, isso daí tem que ser visto porque tem toda a metragem, tem que colocar o CNPJ da gráfica, o CNPJ de quem emitiu. Se for doado pro candidato, tem que ver se a Justiça Eleitoral tem alguma implicação, se tem que lançar o CNPJ de quem está recebendo a doação lá no santinho e tal. Isso daí é mais o corpo jurídico que vai nos falar, tá bem? E aluguéis, né, para locais de campanha, o transporte e deslocamento do pessoal de civis de campanha. São essas moças de rua, né, que distribuem panfletos, balançam bandeiras e tal. Sobre isso aqui é importante eu comentar um caso. Em 2016, quando iniciei esse processo de prestar contas, fui trabalhar num município em que o candidato a prefeito foi até eleito, para nossa felicidade, e o candidato ele tinha uma confecção, e ele produziu pequenas bolsinhas para as mulheres que trabalham na campanha carregar o santinho para distribuir, né, panfletar na rua. E na bolsinha tinha lá o logotipo dele com um número no meio. Tinha lá, acho que era um coração, um trem qualquer, e o número dele na época era, se eu não estou enganado, 25, 45, enfim, era o número lá do partido político que ele representava. E nessa situação, os candidatos da oposição viram aquilo e falaram: olha, uma bolsinha para carregar santinho, isso não pode, isso é contra a campanha eleitoral, que não sei o quê. O que foi feito? A Justiça Eleitoral intimou o candidato a entregar imediatamente as bolsinhas. Teve que entregar, as bolsinhas ficaram presas lá no cartório eleitoral da comarca. Então, assim, são situações que acontecem. Tem situações, por exemplo, às vezes eu sou eleitor no candidato A e quero personalizar minha camisa, uma camisa que eu tenho lá em casa, branca, amarela, azul, qualquer cor. Eu quero colocar um símbolo do candidato. Uma personalização assim não tem problema, tá? Não pode todo mundo ter a mesma personalização, replicar isso em massa, isso não existe. Isso também chega a ser até um abuso, de certa forma. Mas eu fazer uma coisa do meu candidato, o outro fazer uma coisa do candidato, de uma outra forma, na outra camisa, isso ainda a Justiça Eleitoral aceita, que o candidato, o eleitor pode se manifestar, né, dessa forma. Mas o candidato, eu recomendo que ande sempre com bottom, ou pode até andar com a bandeira, né, dele ou do partido, para fazer sua campanha, mas eu não recomendo ficar personalizando esse tipo de situação. Na época até da Covid, né, chegaram a se cogitar a possibilidade de fazer máscaras, né, personalizadas, né, e distribuir em massa. Isso não podia, né, porque isso de certa forma eles entendem que é um favorecimento ao eleitor. Além dessas despesas que eu falei, nós podemos também fazer uma coisa que tem muitos candidatos, principalmente a deputados, que utilizam muito aqui na nossa região, que são as despesas com correspondência e serviços postais. Eu sei que é um contrato que é feito com o Correios distribui uma mala direta
de acordo com aquilo que você paga, tá? Por regiões da cidade ou em toda a cidade. Isso aí eu acredito que o Correios, assim é comum aqui em Leopoldina, ele sempre reúne com os organizadores das campanhas para poder oferecer esse serviço. Não consigo mensurar, isso não é da minha alçada, mas eu não consigo mensurar para vocês o retorno que isso dá de volta. Mas tem candidato que investe muito nesse tipo de serviço. Isso é uma coisa legal, é permitido. As despesas de instalações, organização e comitês de campanha, os serviços de campanha, a remuneração para quem presta um serviço aos candidatos, tudo isso é legal. O que pode acontecer são entendimentos divergentes de cada cartório que devem ser questionados. Por exemplo, em 2016 eu também auxiliei na prestação de contas de um município no interior do Rio de Janeiro. Lá nesse município, o juiz eleitoral, o chefe do cartório eleitoral entendia que o candidato deveria assinar a carteira dessas moças de rua e tudo, tinha que assinar a carteira, enviar a Cefip, que agora caiu por terra, né? Agora é o E-Social, para quem é contador aí sabe muito bem, tinha que enviar pagar a INSS e disso pagar 11%, retinha 11% da pessoa. Tinha que fazer todo o trâmite como se fosse um funcionário, tá? Isso deve ser consultado cada cartório. Por quê? Cada cartório tem um entendimento distinto, tá? Vai do entendimento do juiz sobre a legislação eleitoral e do chefe do cartório. Eu já tive situações onde prestamos contas para partidos políticos em que o chefe do cartório não aceitou prestação de contas eleitoral zerada. Ele fala que tinha que ter pelo menos um gasto com contador, um gasto com advogado, um gasto com alguma coisa. Ele não aceitou. Ele reprovou a prestação de contas por isso. Então é sempre importante que os contadores mantenham esse diálogo com o cartório eleitoral. Eu tenho até aqui aproveitar o momento para cumprimentar a Márcia, que é a chefe do cartório aqui de Leopoldina, que é uma pessoa muito bacana. Sempre que nós precisamos, ela nos recebe muito bem, nos tira todas as dúvidas, nos atende com toda a boa vontade do mundo para auxiliar nesse processo de prestação de contas, visando, né, a extrema boa-fé do candidato e a legalidade dos atos que foram tomados na prestação de contas. Então, há aqui outras despesas que entram também nessa linha, que são despesas, por exemplo, montagem de veículos, a realização de eventos, esses comícios, né? Carreatas, às vezes depende de alguma coisa e outra, a produção de programas de rádio, televisão, vídeo, inclusive esses que são destinados à propaganda eleitoral gratuita, e a realização de pesquisas. Então, gastos também que são compreendidos, estão no limite do gasto eleitoral. A pesquisa eleitoral, a gente tem que só abrir um adendo nela aqui, que toda pesquisa eleitoral válida, inclusive a prestação de contas, o correto é que ela seja registrada no TRE. Porque não adianta nada. O candidato às vezes paga um instituto aí qualquer que não registra, aí ele presta conta, põe lá na prestação de contas. Aí a Justiça Eleitoral vai cruzar. Prestou conta daqui de uma pesquisa eleitoral com nota, e cadê o registro? Então tem que ter o registro da prestação de contas, tá? Tem que ter o registro dessa pesquisa eleitoral, né? A pessoa tem que fazer o registro. O candidato pode adquirir a pesquisa, mas ele adquire também pede a pessoa para poder lançar, tá, lá no TRE essa pesquisa, para ter um número de pesquisa, porque senão aquele documento ali pode trazer algum problema e não tê-lo. Outra coisa também que é um gasto que está dentro desse limite
são os impulsionamentos nas redes sociais dos candidatos. Gente, 2018 foi uma lástima isso, porque foi o primeiro ano que começou o impulsionamento, não se tinha uma segurança jurídica, uma segurança jurídica que nos permitisse, tá, fazer uma coisa 100%, enfim, foi um caos. Teve candidato que teve que devolver recurso para a Justiça Eleitoral por conta disso, foi um caos. 2020 já foi mais tranquilo essa condição aí, porque aí começou a ficar uma coisa mais tranquila. O que acontece nesses impulsionamentos? Eu vou explicar o modus operandi dele para chegar até na prestação de contas. O candidato, ele adquire lá do Facebook, do YouTube, créditos. Então o candidato vai fazer uma divulgação, o pessoal do marketing faz lá uma estimativa para ver quanto que vai atingir de pessoas naquela cidade e aonde ele quer atingir, né? Porque isso é uma estratégia lá de quem faz gestão de tráfego pago, não é da minha alçada, então isso é o que eu posso resumir. O que o cara faz? Ele gera o boleto, o candidato paga esse boleto. Recomendação, tá? Pague com recurso do outros recursos, não pague com FEFC e nem com fundo eleitoral, porque se der uma zebra, tem que devolver o recurso. E a devolução desses dois recursos é muito mais chata do que você fazer com outros recursos. Então eu recomendo isso para todo e qualquer candidato. Não utilize o FEFC, nem utilize o fundo especial, nem utilize o fundo eleitoral para pagar essas despesas. Utilize outros recursos. Por quê? Com outros recursos, você paga essas despesas e deixa mais livre o FEFC, o fundo eleitoral, que podem pagar essas despesas todas que eu estou citando aqui, exceto uma e outra que eles às vezes excluem, mas normalmente todas as despesas que podem pagar com outros recursos, você pode pagar no FEFC ou no fundo eleitoral. E aí, o que acontece? As pessoas pegam o marqueteiro e tal e vai impulsionando o vídeo. Ele começa em agosto, em setembro o Facebook emite a primeira nota. Aí o que você presta conta? Do boleto pago ou da nota fiscal? Você tem que pegar o boleto pago, tá? Juntar a nota fiscal e ir lançando aqueles pagamentos ali. No final, o que pode acontecer é de dar às vezes centavos. Eu já tive um caso em que deu uma sobra de campanha de 50 centavos, porque a pessoa utilizou, fez uma programação, o marqueteiro nesse ponto eu acho que foi muito feliz. Ele fez uma programação de utilizar, na época, algo em torno de R$4.000 de impulsionamento. Ele utilizou e só deixou 50 centavos para trás. Então você tem que ir lançando. O que eu faço? Eu escaneio a nota fiscal, escaneio o boleto, escaneio o cheque ou a transferência ou o comprovante de pagamento, o que foi equivalente. Eu ponho tudo junto, lanço a primeira nota e vou lançando a segunda e a terceira. E vou lançando ali, tá? E deixo no final dar uma sobra de campanha. Eu lanço o valor, lanço o pagamento, vou lançando as notas, tá? Abatendo e vou fazendo a sobra ali. Se sobrar 50 centavos, outros recursos, é fácil. Transfere para o municipal, tá? Quando o municipal não tem conta, manda para estadual o recurso. Quando o estadual não tem conta, que é muito difícil, manda para federal. Agora, o FEFC e o fundo eleitoral não. Eles você tem que devolver para o estado ou para a União. No caso para os órgãos, né, partidários do estado ou da União. Isso não vem para o municipal não, tá? Isso são cuidados que a gente tem que ter aí. Um outro detalhe também importante que a gente tem que destacar são as cotas das mulheres, né? Nós temos cotas para as mulheres filiarem e serem candidatas, tem que ser no mínimo 30%, e temos a cota de quando esses recursos de fundo eleitoral e fundo especial.
elas têm os direito aos mesmos 30% do dinheiro que vem, quando é o caso de partido. Agora, o partido pode mandar para um candidato ou pode mandar para uma candidata, se ele quiser. Isso podem acontecer. Eu comentei já sobre as possíveis sobras de campanha, tá? Sobre isso. Mais uma vez, eu quero deixar bem frisado, por favor, não utilizem recursos de impulsionamento, não paguem impulsionamento de campanha de rede social com recurso do FEFC e do Fundo Eleitoral, porque dá uma mão de obra danada. É melhor você pagar com outros recursos que o candidato... Porque se sobrar saldo, o Facebook não te devolve o dinheiro para início de conversa. Você fica com crédito lá. Como é que você vai fazer se sobrar o saldo, por exemplo, no FEF? Você vai ter que gerar GRU. Se for o fundo eleitoral, você vai ter que tirar do bolso, a realidade é essa, e pagar a guia ou devolver e tal. É melhor você tirar do bolso e mandar para o seu partido aqui no município, que ele tem que abrir as contas também, porque se ele não abrir conta nenhuma, ele vai ter as contas dele reprovadas, do que qualquer coisa. Então, gente, são esses detalhes que a gente tem que ter aí, que a gente tem que olhar. As produções de jingles, né, essas musiquinhas, que inclusive agora não pode mais, né, andar com carro de som na rua. Agora você pode ter o carro de som acompanhando uma passeata ou uma carreata, o que for. Não pode mais fazer, mas antigamente era comum. Mas isso é um gasto também de campanha, essas vinhetas, slogans, né, da propaganda, e isso tudo pode ser incluído ali no gasto de campanha, assim como também eu citei, né, o pagamento, por exemplo, de guias. Tem que pagar uma guia de INSS porque o cartório eleitoral da minha comarca entende que a pessoa trabalha, então ela tem que recolher. Beleza, você pode pagar e registrar, não tem problema nenhum na prestação de contas. O serviço, né, de consultoria jurídica, o serviço de contabilidade, eles são classificados de gastos eleitorais, mas eles são excluídos do limite de gastos. Então, isso que a gente tem que lembrar. Contador, advogado, está excluído do limite. Mas uma campanha que eu acho que é saudável é seguir o limite. Tá? É usar bem os recursos financeiros disponíveis, os estimáveis em dinheiro ou não, para o melhor benefício do candidato. Porque às vezes não quer dizer que uma boa campanha, você gastando rios de dinheiro, você vai ser eleito. Às vezes o candidato que gastou muito pouco ou quase nada foi eleito, e o outro que gastou muito não foi eleito e nem alcançou uma condição de voto que fosse suficiente para ele ser eleito. Tudo isso que eu falei serve também para os partidos políticos, tá? Os gastos, as receitas, os lançamentos de doação, tudo isso serve. Tem também uma outra situação que eu gosto muito de comentar, porque assim, tem um limite na lei. A lei fala o seguinte, que até, salvo engano, R$ 1.404, a pessoa, ela pode depositar. Por exemplo, eu pego 1.400 por dia, tá? Hoje, dia 15 de maio, vamos supor que a campanha é hoje, eu vou doar para o meu candidato esse valor. Eu recomendo não fazer isso, tá? Porque esses depósitos em boca de caixa tem situações que dá problemas seríssimos para o candidato. Faz tudo na transferência, ou no Pix ou na transferência bancária. Não pega esses pormenores de lançar, não, vou pegar esse ponto. Por exemplo, outra coisa que é permitida, eu não recomendo também, fundo de caixa. Pequenos valores podem ficar em dinheiro. Eu não recomendo. Por quê? Esses pequenos valores que ficam aí com o fundo de caixa, tem que prestar conta,
é uma coisa mais chata. Para que você vai ter dinheiro em mão, sendo que você pode pagar no Pix, pode pagar na transferência, pode pagar no cheque? Eu acho que não justifica, mas a lei permite. Tem muita coisa que a lei permite que eu entendo que assim, é mais do mesmo. E se sou eu prefiro fazer tudo dentro do banco. Que está lá os débitos, os créditos, que entrou, o que saiu, e se precisar conciliar às vezes um cheque ou outro, que às vezes a pessoa não sacou, você concilia lá dentro do sistema, que o sistema tem a abinha lá de conciliação de despesa, mas eu sou totalmente contra esse fundo de caixa, você ter pequenos valores a título de fundo de caixa. Eu particularmente continuo contra e não recomendo, porque por mais que a legislação eleitoral permita, porque você tendo um extrato ali direitinho, você consegue comprovar muito melhor sua movimentação financeira do que você ficar não, vou ter um fundozinho de caixa aqui, aí paga uma despesa, paga outra, não tem nota, não tem nada, não tem documentação, depois a Justiça Eleitoral vem te questionar, cadê? Tá? Isso é um trabalho que o coordenador da campanha, normalmente tem uma coordenação financeira, ela precisa estar atenta a esses detalhes, porque uma prestação de contas mal feita pode gerar um candidato que não vai ser diplomado. Ah, mas tem recurso. Entra com recurso, vai ficar julgando recurso. Mas a hora que caçar o diploma, o candidato sai, vai entrar o suplente e acabou. Não tem conversa, né? Isso são questões que acontecem, muitos não acreditam, mas acontecem, tá? A gente frisa isso porque a nossa experiência nesse assunto nos manda insistentemente discutir isso, principalmente com os candidatos, porque a minha preocupação, por exemplo, com prestação de contas é enorme, porque pode trazer sim problemas. Eu já trabalhei, por exemplo, para campanhas de deputado, em que o partido lá em Belo Horizonte confeccionou santinho para deputado, o santinho veio, não tinha nota fiscal, e o deputado não lançou o santinho, depois descobriu, teve que lançar correndo, aí lançou sem o recibo eleitoral, aí veio a diligência, aí teve que explicar na diligência que foi uma doação de santinho, que conforme disciplina a resolução eleitoral, você pode pegar e lançar sem recibo. Então, eu não recomendo lançar sem recibo. E são esses pormenores aí que a gente vai falando. Por exemplo, tem um outro pormenor também, que isso a gente precisa trazer, e isso pode ser objeto de outra live que a gente for tratar de assunto eleitoral, são das pessoas isentas de imposto de renda, tá? Quando a pessoa é isenta, ela tem um limite para doar de doação eleitoral, tá? Doação de recursos. Ela não pode doar o recurso quando ela não tem, ela tem um limite ali. A gente pode trazer isso em outra oportunidade. Mas são esses detalhes aí, gente, que a gente traz para resguardar os candidatos, né, por enquanto pré-candidatos, que por enquanto aí só podem falar que são pré-candidatos, vão anunciando aí, né, podem fazer os impulsionamentos, podem fazer suas propagandas como pré-candidatos, não como candidatos, assim como também não podem pedir votos. Não é momento de pedir voto. O voto é na campanha eleitoral, passou a convenção, passou o registro de candidatura, você faz, tá? Vou aproveitar, tem um tempinho ainda, né? Eu vou comentar um pouco, porque essa parte de gasto e arrecadação eu acho que está sacramentada. Eu vou comentar um pouquinho sobre a questão do registro de candidatura. Pessoal, como é que é feito o registro de candidatura? Em primeiro lugar, é feita a convenção,
tá? Eu não sei ainda como vai funcionar esse ano, não saiu nenhuma informação ainda. É feita a convenção, o partido faz a convenção, na convenção tem uma ata, onde é informado quem são os candidatos a vereador, quem é a coligação, quem são os prefeitos, quem que vai apoiar, quem que não vai. E nela fica lá o nome do candidato, né, com alguns dados e o número que o candidato escolher. Isso aí é sorteado no partido, isso é a critério de cada um, tá? Bem, passado esse processo, é a hora da juntada dos documentos para o responsável fazer isso. Ele tem um prazo curtíssimo. Por quê? O que os candidatos, os presidentes de partido e candidatos fazem? Porque como a movimentação política é intensa, eles deixam a bendita da convenção para o último dia permitido. E a ata, ela tem que ser registrada 24 horas depois da convenção. Ou seja, fez a convenção, se o último dia for dia 5 de agosto, no dia 6 a ata tem que estar no cartório. E ali tem um espaço curto entre o dia 6 e o dia, normalmente dia 10, dia 12, que a pessoa tem para registrar a candidatura. E aí é um problema sério, porque o candidato nunca junta o documento, sempre está faltando documento, enfim, é uma confusão. O que nós temos que ter em mente? Quais são os documentos que um candidato precisa juntar para fazer o seu registro de candidatura? Cópia da sua identidade, seu CPF, seu título de eleitor, seu comprovante de residência. As certidões, tá? Normalmente pede a certidão, eu não sei se é a civil ou se é a criminal, agora no momento eu não estou me recordando, eu até esqueci de anotar no rascunho. Mas é um objeto que a gente pode trazer em outra oportunidade para falar, ou vocês podem nos procurar no direct ou no WhatsApp, que a gente responde a qualquer tempo. Tem que ter as certidões, tá? Primeira e segunda instância do TJ de Minas, a federal, tá? E normalmente, se eu não estou enganado, são essas duas certidões, porque pede a primeira e segunda instância federal e pede a primeira e segunda instância estadual, tá? Quando a pessoa às vezes tem algum processo na justiça que é objeto desse tipo de certidão, o candidato tem que procurar o Poder Judiciário para tirar uma certidão chamada certidão de objeto e pé, que nela explica o que é o processo do candidato, aonde é o processo, o que é, e o candidato junta, né, na prestação de contas eleitoral. No registro de candidatura. E uma declaração do imposto de renda, tá, para registrar os bens que o candidato possui. Ou o próprio candidato às vezes só tem um veículo, só tem às vezes algum dinheirinho guardado, que não é objeto de declaração de imposto de renda. O que a gente faz com ele? A gente pede uma declaração a punho, onde ele declara que ele tem um veículo, que tem um carro, que tem um dinheiro para ser registrado. Por que registrar os seus bens para a Justiça Eleitoral é importante? E quando você é eleito e vai tomar posse, eles pedem essa informação. E eles olham, né, para ver se não teve enriquecimento ilícito. Eles fazem essas análises aí, tá? Porque é comum, às vezes a pessoa entrou lá, virou vereador, entrou com um carro ruim, mas está cometendo alguns delitos, né? E hoje ele tem vários imóveis na cidade, carros, motos, e aí isso pelo salário que ele ganha de vereador não é possível ter, né? Então, dependendo da situação, isso pode ser utilizado aí, tá? Para gerar uma situação um tanto difícil para a pessoa, né? Que aí vai bater, vai ver que não é só dinheiro da atividade política, vai gerar processos, enfim. Isso tem que, esses documentos são os documentos bases para registrar. E a foto, né?
A foto é outro dilema, porque aqui em Leopoldina, por exemplo, é muito comum o candidato, ele contrata um fotógrafo e tira a foto de todo mundo. Mas mesmo o candidato a prefeito dando a foto, o cara não vai tirar a foto para santinho, para urna, nem nada. Então, às vezes o registro vai incompleto, tá? E o cartório ele abre diligência no prazo de... normalmente o cartório trabalha com horas. Se em 72 horas você não apresenta uma foto, não apresenta nada, seu registro de candidatura está morto. Pode esquecer, está sacramentado. Não tem jeito. Faltou uma certidão, faltou um documento, faltou uma informação, acabou. O que eu recomendo sempre é que antes da campanha, os partidos têm costume de se reunir mensalmente, semanalmente, para conversar com os candidatos sobre vários aspectos políticos, sociais e tal. Eu sugiro sempre que nessas conversas o presidente já vai instruindo o candidato a se organizar, para pelo menos chegar no dia da convenção com todos os documentos em dia, tá? Na realidade teria que ser antes, porque a ata nós temos que fazer antes para deixar adiantado, né, essa parte, só deixar lá para discutir quem vai ser os candidatos do partido a vereador, quem vai apoiar para prefeito, mas a gente tem que deixar um rascunho dessa ata pronto, tá, de antemão, e nisso daí o ideal é que já tenha esses documentos de forma antecipada, para que a gente possa, nesse processo, estar com a documentação certinha, fazer o registro e gerar a documentação. Uma atenção que tem que ser dada é municípios que têm o CEP agora diferenciado. Por exemplo, Leopoldina tem. O CEP é onde fica a sede do escritório, que é na Barão de Cotegipe, que antes era 36.700, era um CEP geral, agora é 36.784, né? Com essa mudança aí, houve na última eleição, principalmente, muito problema na hora da Justiça Eleitoral mandar esses dados para a Receita Federal e a Receita Federal gerar o cartão CNPJ. Aí houve atrasos, o cartório eleitoral teve que retificar. Muitas das vezes, quando o cartório não conseguia retificar, notificava a campanha para retificar os dados e reenviar a informação, tá? Então isso também tem que ser observado. Se é um CEP que não é geral, esses CEPs que são por ruas, se no comprovante de residência não está falando, toma a iniciativa de anexar um documento, um papel, informa direitinho a rua, o bairro e o CEP, para não dar esse transtorno de que eu vou jogar o CEP geral. O CEP geral já não existe mais em alguns municípios, e isso pode dar problema na hora de gerar o CNPJ. Então são esses pormenores aí que nós temos que ir olhando, tá? Tem as questões que são vedadas para a campanha eleitoral, em outros aspectos aí que não podem ocorrer. E eu já vou finalizando por aqui. Agradeço a todos que ficaram conosco até o momento. Quem tiver dúvida, alguma informação, direct está aí, falem conosco, nós estamos aqui, ou eu ou a Carol, a gente vai atender vocês, tá bom? Vai ficar disponível no Instagram. Importante frisar que a live vai ficar disponível no Instagram nas próximas 24 horas e no YouTube também vai ficar direto por mais vezes. Então, pessoal, agradeço desde já a paciência e a boa vontade de vocês me ouvir. No mais, boa noite, até a próxima, até mais, tchau, tchau.